Olá a todos, estamos em setembro, estamos a voltar à escola, alunos e professores, e por isso pensámos que seria oportuno trazer o tema da educação aqui ao nosso podcast, e para isso convidámos o Maurício, também temos aqui o Henrique, que já é residente. Olá a todos. E quisemos também convidar o Maurício e gostávamos de começar por que nos falasse um bocadinho de si, se apresentasse e também dissesse um bocadinho do seu background. Está bem, muito obrigado. Bom, muito prazer estar aqui convosco. Deixe-me dizer, eu sou Maurício, minha origem é brasileira e americana. Eu fiz metade da minha carreira nos Estados Unidos, trabalhando na área de informática e computação, tanto como engenheiro como também como investigador. A minha formação básica fez-se no Brasil, a universidade em eletrônica e computação e um doutoramento nos Estados Unidos. Aqui em Portugal eu sou ligado a uma universidade, o ISCTE, e a um laboratório de investigações dentro dessa universidade chamado ISTAR, e é porque aqui em Portugal há a parte do ensino e a parte da investigação. Então, por isso, temos a universidade e temos os laboratórios. Neste caso, esse laboratório ele focaliza bastante em áreas multidisciplinares, quer dizer, investigação tanto na área de arquitetura, como também como o impacto disso nas ciências sociais. E, claro, que o suporte para tudo isso também pode ser utilizando mecanismos computacionais, e essa que é a minha especialidade. Muito bem, Maurício, e com todo esse currículo é uma pessoa que certamente nos vai aqui adicionar muita experiência e muita sabedoria. E então eu gostava de lhe começar por perguntar, nós somos cristãos, acreditamos que o universo foi criado por um Deus racional, e eu gostava de lhe perguntar como é que essa hipótese para si tem sido importante na sua carreira científica e nos seus estudos. Sim, e olha, obrigado, Henrique. Essa questão é muito importante e é fundamental, e sobre vários aspectos. Primeiro é a questão de perceber o universo onde que estamos, e até a Bíblia já inicia. No início a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, Deus agiu como Criador. E até eu gosto de me refletir ao Salmo 19, em que a Bíblia, o salmista fala: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E mesmo do ponto de vista de um cientista, de alguém que estuda a natureza, começa a se perceber que há uma ordem, que há um pensamento no universo, e isso tudo veio da criação. Então, num certo sentido, o ato de estudar e de perceber é perceber mais um aspecto da beleza de Deus. Conhecemos a sua misericórdia, conhecemos a sua bondade, mas também ao estudar a natureza, a matéria, e não só isso, o Henrique vai perceber as matemáticas, que fazem muito sentido e são bonitas, há uma beleza toda nessa estrutura, são também aspectos da beleza de Deus que podemos ver. Então, como cristãos, isso também nos reflete em casa até uma adoração. Exato, e para além desse aspecto da adoração e de nós gostarmos de compreender aquilo que Deus fez, acho que é interessante nós pensarmos que se nós removermos a hipótese que existe Deus, e que existe uma racionalidade por trás da criação do universo, nós até nem sequer podemos duvidar da hipótese de irmos encontrar alguma coisa que faça sentido quando pesquisamos. Ou seja, se Deus não existisse, se o universo não tiver um criador racional, quem é que nos garante quando nós vamos estudar as leis da física, por exemplo, que elas eram iguais há um certo número de anos ao que são agora, não é? Nada nos garante isso e portanto, se nós removermos essa hipótese, a pesquisa científica fica bastante sem bases, digamos assim, perde uma certa base ontológica. Exatamente, inclusive porque muitas vezes assim, a pesquisa científica ela inicia-se a partir de uma intuição. Temos a esperança, estamos a buscar algo que esperamos que esteja lá. Até sabe-se que Isaac Newton, que foi um dos grandes cientistas da universidade, justamente, ele era cristão, então ele sabia que o universo tinha sentido, não era uma coisa sem forma e vazia, como diz o Shakespeare. Então, neste caso, já partindo da hipótese, ele sabia que havia uma ordem, ele saiu a buscá-la e a encontrou. Ou seja, se isso, a sua fé cristã lhe deu um ímpeto a dizer, puxa, está a haver uma ordem aqui, e como já falei anteriormente, nesse caso é uma maneira também de percebermos e conhecermos melhor o nosso Deus. Então, aqui já tivemos a abordar um pouco como é que a nossa
a nossa crença cristã impacta a nossa formação e a nossa abordagem, não é, à ciência, mas e o contrário, como é que a nossa, como é que no seu caso, como é que a sua carreira científica influenciou a sua fé? Porque, por exemplo, há pessoas que às vezes quando começam a procurar mais, têm mais dúvidas. E existe assim, às pessoas, às vezes até se fala quase de uma certa dicotomia, não é? Até eu queria saber na experiência do Maurício como é que isso aconteceu. Essa é, de novo, uma boa observação, porque até Jesus mesmo falava muitas vezes nas suas parábolas: quem tem olhos para ver, veja, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu percebo até a ciência como uma maneira, como eu disse antes, de percebermos a beleza de Deus, perceber a ordem no universo. Deus é um Deus de ordem, é um Deus que criou isto. Então, na verdade, essa perspectiva não lhe afasta da fé, mas, pelo contrário, o atrai. Até eu me lembro na universidade, ao estudar física, por exemplo, há coisas que podem se perceber pela física clássica e também pela física quântica. Isso é uma beleza, mostra que há uma estrutura, que há uma harmonia aqui na ciência, na harmonia. E para um cristão percebe-se que isso é oriundo de Deus. Então, na verdade, eu vejo que quanto mais se percebe isso, percebe-se a misericórdia de Deus. E eu diria até mesmo agora, nessa situação de pandemia, foi uma bênção de Deus que temos hoje a ciência, temos os cientistas que trabalharam para isso, que desenvolveram vacinas, que desenvolveram tecnologias que nos permitem superar essa ameaça do vírus. Uhum. Por vezes no meio cristão nós podemos pensar: por que gastar o recurso, o tempo ou o dinheiro que é preciso também numa formação superior, ao invés de colocar esses recursos, por exemplo, a pregar o Evangelho, a fazer uma missão ou a dar esse dinheiro a pessoas que precisam? Porque é que nós colocaremos esses recursos antes no estudo ou numa formação superior, na sua opinião? Olha, isso, de novo, uma excelente pergunta, e eu respondo sobre dois aspectos. O primeiro é um aspecto, do ponto de vista do cristão, até de mordomia, porque eu percebo, às vezes, que para cada um de nós, a Bíblia até foram-lhe concedidos diferentes dons. Uhum. E temos diferentes chamadas, há uns que servem a Deus de uma maneira, outros servem de outras. Alguns de nós servem na área de ciência, da formação, e, na verdade, eu creio que o seu intelecto, a sua capacidade habitual e intelectual é um dom que Deus lhe percebeu. Eu remeto-me à parábola dos talentos. Eu vou deixar esse talento sem utilização, ou vou desenvolvê-lo e aplicá-lo de maneira que seja útil. De novo, eu me refiro aos cientistas que desenvolveram o vírus do Covid, e no momento há investigações. Eu mesmo tenho alunos agora na universidade a fazer um mestrado, um processamento de imagens para o diagnóstico automático de doenças no coração. Desculpe, Maurício, desculpe interrompê-lo, mas o Maurício disse: refiro-me aos cientistas que desenvolveram o vírus do Covid. Perdão, não, que desenvolveram... Eu, se fosse assim, dizia isso de outra maneira. Não, eu diria Desculpe de uma maneira. Isso aqui mas... é um shorthand. Eu queria dizer cientistas que desenvolveram tecnologias que servem para... Mas tem razão. É melhor ser preciso. Isso é um aspecto muito importante também na nossa comunicação. É que há pessoas que dizem mesmo que foram cientistas que desenvolveram o vírus. Por isso é que eu estou a dizer. Nós estamos a alimentar teorias. Exato. É bom que se... Eu sei que não é isso que o Maurício pensa, mas é só para... Desculpe ter interrompido, mas é só para... Não, perfeito. É onde estava. Bom, em sumário é isto. Eu creio que há talentos que o Senhor nos concedeu e cabe a nós até desenvolvê-los e aplicá-los. Até no meu caso pessoal, pela graça de Deus, isso me permitiu ter, por exemplo, devido à formação que eu pude obter, eu posso ter influência na minha carreira profissional. Eu trabalhei em investigação, desenvolvi dispositivos que afetam a vida de milhões de pessoas. E isso também me dá um fórum para influenciar a vida de alunos que são orientados por mim. Eu vejo isso tudo também como um ato de serviço. Então, não é somente desperdiçar, até desperdiçar os talentos que Deus me deu somente para mim, mas para o serviço de outros também. Sim, isso me permite também, nós poderíamos pensar em, por exemplo, gastar o tempo ou estes recursos para ir em missão. Mas se nós formos em missão sem ferramentas, não é? Sem nada que saibamos fazer, o que é que nós também estamos lá a fazer? Também é importante irmos em missão, ok, tudo bem se formos chamados para isso, mas irmos com
com conhecimento, com alguma coisa para dar no sítio onde estivermos, não é? Isso também, para a missão ter mais valor. Exatamente. Inclusive, como disse, eu creio que Deus nos coloca em várias áreas. Por exemplo, a minha comunidade profissional são os que nos chamamos de arquitetos de computadores. Então, é uma comunidade com quem eu tenho vocabulário, com quem eu tenho ligações e, Deus queira, tenho influência. O Henrique, por exemplo, pode falar com os matemáticos e ele terá mais credibilidade do que alguém que não tem essa formação. Exato. A conversar com seus colegas. Ou seja, cada um de nós, eu creio que Deus colocou estrategicamente também para que possamos servir dessa forma. Então, voltando. Então, o nosso investimento na nossa formação é beneficial não só a nós, mas também beneficial a outros. E, novamente, eu remento aquele verso que fala, nós somos criação de Deus e Deus já preparou de antemão boas obras para que andemos nelas. Está lá em Efésios. Então, há boas obras do ponto de vista do Senhor que nós nos dispomos a desenvolver e, na verdade, é para isso que fomos criados. Exato, e eu gostava também de sublinhar o facto que quando nós falamos aqui em formação, já foi aqui dito, mas que nós estamos a pensar em formação em geral, ou seja, não tem de ser estudar teologia para o seminário, né? Porque até como o Maurício estava a dizer, se os cristãos apenas estudarem coisas cristãs, digamos assim, ou então forem fazer missões e não estiverem envolvidos em nenhum tipo de estudo, o que vai acontecer é que todas as outras áreas da sociedade vão estar com pessoas que não são cristãs, onde não há cristãos, onde não há oportunidade para os cristãos darem o seu testemunho e onde decisões vão ser tomadas de acordo com valores que são os valores que existem na sociedade, às vezes corretamente, outras vezes de forma errada, mas nós como cristãos acreditamos que que os nossos valores que são os melhores para tomar as decisões, os valores cristãos, os valores da Bíblia, não os nossos valores de cada pessoa, um de nós que cometemos erros, mas os valores de Jesus, né? São os melhores valores. E se nós tivermos a oportunidade para colocar esses valores numa posição de decisão, de influência e de testemunho, então melhor, né? Exatamente. Isso, na verdade, é aquela história de estarmos a encarnar o Evangelho, ou seja, viver a cada dia. E, na verdade, é para isso que somos chamados. Novamente, eu digo, naquela área em que estou colocado e a área em que conheço, que é limitada, não conheço todo o escopo da humanidade, mas nesta área eu creio que posso servir a Deus de uma maneira fiel, não somente executando bem o meu trabalho, e, novamente, para executar bem o meu trabalho, eu necessito de uma formação. Aliás, novamente, é uma bênção de Deus que vivemos em um país em que essa formação é possível. Aqui em Portugal, até o colegial ela é gratuita. Isso não é em todo mundo. Temos aqui em Portugal universidades de boa qualidade. Ou seja, a oportunidade está aqui e vamos perceber que isso também é uma bênção de Deus que também não podemos desperdiçar. Sim, sim. E eu acho também que ainda existe um bocadinho o estigma relativamente a algumas profissões que podem colocar em causa os valores cristãos. Por exemplo, eu lembro-me de quando eu disse a algumas pessoas, familiares meus e etc., de que eu ia para Direito. Algumas pessoas me disseram: ai meu Deus, lá vai ela ser corrupta e defender criminosos e meu Deus. E não falamos só de direito, mas falamos em muitas outras profissões. Sei lá, se eu dissesse que ia para a política é a mesma coisa, ou outras coisas. Eu sinto que ainda existe esse estigma em relação a algumas profissões que são inatingíveis a cristãos, exatamente porque significam necessariamente termos de corromper os nossos valores e corromper quem nós somos, filhos de Deus. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso. Sim, eu tenho. Aliás, isso é interessante. Novamente, vamos partir do princípio que se estou lá, até eu diria, comissionado por Deus para servir na minha área, e para servir não só como pastor, mas como engenheiro, como advogado, como enfermeiro. Alguns são mais fáceis de perceber a direta relação. Mas mesmo na área de informática, nós temos os hackers também. Vou servir a Deus como hackers. Até hoje em dia, há os que se chamam de black hat hackers, que são aqueles do mal, e há os white hat hackers, que são os do bem, que percebem as vulnerabilidades e falhas, por exemplo, nos sistemas computacionais, para alertar e criar proteções para isto. Então, eu diria que em cada uma dessas profissões é possível encontrar uma maneira de trazer à luz e de ser um bem naquela área. Então, eu não diria que assim, é meio prematuro querer julgar uma profissão toda. Aliás, eu tenho uma amiga muito querida de Austin, Texas,
também advogada, que trabalha com serviço a comunidades menos favorecidas, que são aqueles que não têm tanto acesso às leis e, portanto, não podem defender-se. Ou seja, há um grande campo de serviço e de bem justamente em trabalhos como este. Então... Sim, bem, eu acho que o tempo já está um bocadinho escasso, mas talvez possamos concluir com o Maurício, talvez possa dar algum conselho aos novos estudantes que estão agora a entrar não só na universidade, mas a iniciar um novo ano letivo, também aos professores, sendo o Maurício também professor. Sim. Aliás, é várias coisas. Bom, primeiro, partindo do início, a nossa visão, então, é novamente uma visão de serviço. É aqui onde estou e é aqui que Deus colocou-me para servir. Tendo isto em vista, como disse, vamos estar cientes das bênçãos que Deus nos deu. Como disse, aqueles que estão em Portugal, que têm acesso a uma educação, podem utilizá-la. E olha, eu vou referir, por exemplo, eu venho dos Estados Unidos e ao dar aula na universidade lá, se o professor demora um bocadinho, o aluno reclama. Por quê? Porque está a pagar caríssimo para aquela aula. O pai da criança, ao bebê, falamos do bebê do Henrique que está a chegar, o pai da criança já começa a economizar para a universidade quando nasce. Aquilo é caríssimo. Então, não vamos desperdiçar. Aqui em Portugal temos uma educação gratuita, não é mesmo gratuita, porque a sociedade o paga. Vamos utilizá-la. E para os professores também, novamente, é um campo de trabalho, de serviço, e vamos novamente servir a Deus. Há alunos que talvez necessitam de uma atenção melhor, vamos perceber o que se passa. E, de novo, é um pódio, é uma oportunidade que Deus nos concedeu. Até, às vezes, uma sala de aulas é uma audiência cativa, que nem sempre se cala, aqui em Portugal, especialmente. Mas, de novo, é uma oportunidade de refletir a luz de Jesus. Portanto, eu agradeço bastante o convite e esse é um tema fascinante. E nós agradecemos muito a sua presença. Agradecemos muito, sim. Que Deus nos dê a sabedoria para colocarmos em ação os dons que Ele nos deu e para incentivarmos outros a fazê-lo também. Até à próxima. Até à próxima. Até logo.